exemplo, para vir a ter cancro ou outro tipo de doenças. E para isso temos aqui connosco a Alexandra Vasconcelos, que já é habitualmente nossa convidada, especialista em medicina biológica, e depois José Travassos Valdez, que é especialista em termografia, que é disso que estamos a falar. Exatamente, é isso que vamos falar hoje, Cristina. A termografia é um método de diagnóstico que nos permite, de uma forma muito rápida, não invasiva, não dolorosa, permite-nos fazer um mapeamento térmico. Digamos assim, o que nós vamos fazer são fotografias, depois temos um programa informático, um software que nos transforma as fotografias e nos permite analisar. Com a análise do calor, portanto, das diferenças térmicas, conseguimos ter indícios muito claros sobre tendências de doença, sobre tendências evolutivas, sobre coisas simples, por exemplo, dores, uma dor de costas. Uma coisa que às vezes não se sabe de onde é que ela vem. Sabe de onde é que ela vem. Com a termografia nós conseguimos perceber exatamente qual é o ponto que está... Mas isto é uma análise que já existe há muito tempo e feita em muitos países, Isto já existe há muito tempo, existe em muitos países, tem FDA, é uma coisa... Portanto, está mais... Que é ter FDA? Perdão, exatamente. Desculpa, é um organismo americano que faz as certificações de métodos e, portanto, na comunidade científica e para a comunidade médica é muito importante existir estas certificações. Está reconhecido pela comunidade médica? Está reconhecido por a comunidade... Inclusivamente, nós temos, e o professor Valdez também, temos acesso a documentários sobre cientistas catedráticos que fazem a apologia do uso da termografia, por exemplo, na situação de cancro de mama. Há muitas tendências e comprovado hoje em dia que é preferível nós fazermos um controlo de prevenção de cancro de mama, estou a dar o exemplo agora da mama, por termografia, do que estarmos a sujeitar as mulheres a radiações de rádio de mamografia, de ecografia, etc. Isto quer... Sim, qual é a vantagem de fazer uma termografia comparada com uma mamografia? Sim, na termografia nós temos uma exatidão maior do que a mamografia. Antes, e conseguimos detectar antes. Por exemplo, na mamografia ou ecografia, só podemos dizer que existem, os médicos que a fazem, que existe um cancro de mama quando ele está lá. Nós conseguimos detectar 5, 10 anos, 15 anos antes que existem células que podem ou que irão malignas e que se irão transformar em cancro de mama. Mas então todos os hospitais tudo devia ter isso. Pois isso se calhar é melhor. O professor Valdez trabalha há 14 anos e se calhar eu acho que ele é a pessoa indicada para explicar. O que se passa é o seguinte, esta metodologia existe nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Rússia. Pronto, nos Estados Unidos e na Inglaterra eles têm trabalhado um bocadinho a parte mamária e muscular e pouco mais. Este sistema, portanto, eu por acaso tenho o curso das 3 escolas, mas digamos, o meu grande mestre foi um professor, um médico russo, um médico militar, e que me abriu, digamos, os horizontes da termografia. E então, eu pegando nessa informação, comecei a desenvolver isto. Agora, isto é assim, a limitação que houve no passado foi que, quando se começaram a fazer estudos nos Estados Unidos, as câmaras, os equipamentos eram antiquados e, portanto, houve ali, numa primeira fase, uma questão que eles diziam que havia falsos positivos. Ou seja, eles diziam que havia cancro, mas depois eles não constatavam imediatamente. Depois, mais tarde, veio-se a verificar que foi precisamente o contrário, a precisão da termografia. Ou seja, esses cancros foram detectados antes com a termografia e que não foram confirmados no momento, vieram-se a confirmar anos mais tarde. De qualquer forma, o que eu fiz agora com isto tudo foi desenvolver um sistema que é uma escola de termografia minha, em que eu peguei no conhecimento todo que tinha da escola russa, americana e inglesa, somei, digamos, e comecei a olhar para as coisas com uma perspectiva diferente. Isto é como um pedreiro. Uma pedra. Para um pedreiro é uma pedra para construir. Para um calceteiro é para fazer uma calçada. E para um artista é para fazer uma escultura. Portanto, eu mudei a perspectiva de olhar para o objeto e consegui, então, fazer aqui uma ligação que tem partes anatómicas e fisiológicas, pontos da acupuntura, pontos musculares e, portanto, o casamento dessas informações todas é que dá o diagnóstico total. Então vamos lá pôr isso a trabalhar, que é para as pessoas perceberem lá em casa. Porque a Ana Paula, que é normalmente nossa convidada aqui, aceitou este desafio de, em direto, digamos assim... Fazer de cobaia. Exatamente. Fazermos aqui o teste. O que é que fez exatamente já a Ana Paula? Porque nós, para não mostrarmos as mamocas em direto, já o fizemos anteriormente, não é? Pronto. Aponta a máquina para a Ana Paula, é isso? Isto é muito simples, pronto. Uma das vantagens que isto tem é que isto não emite radiação. Portanto, é o corpo da pessoa que emite a radiação para o equipamento. Porque todos nós temos calor e emitimos radiação infravermelha. Então, a primeira coisa que eu faço é apontar para o corpo da pessoa. Sim.
E depois começo na cabeça até aos pés, vou gravando imagens. Depois, costas, a mesma coisa. E depois é passar isto para o computador e interpretar. Isto é uma coisa que demora 5 minutos a fazer. Mas é através das cores que vai conseguir perceber as coisas? As cores refletem temperaturas, porque isto é um mapeamento. Ou seja, isto é como se criar um mapa térmico do corpo. Sim. E esse mapa é equivalente como a gente ler um mapa de estradas, só que estamos a ler um mapa térmico. Portanto, o que nós no fundo somos é como se fôssemos cartógrafos do corpo. Aprendemos a ler a cartografia do corpo. E portanto, isto é uma coisa extremamente simples, extremamente barata, e que realmente todos os hospitais deviam ter. Aliás, eu em Espanha já... Mas tem alguma explicação para não terem? É a própria ignorância dos médicos que não conhecem. Portanto, é assim, eu quando desenvolvi este sistema, isto é assim, em Portugal sabe que é difícil implantar as coisas, especialmente novidades. Então eu tive que começar a trabalhar lá fora, portanto, e neste momento tenho muitos alunos no Brasil, a nível de pessoas catedráticos, inclusivamente a própria Universidade de São Paulo, tive alunos da própria universidade. Dei formação em hospitais públicos em Espanha e, portanto, e agora cá estamos a divulgar e as coisas vão de começar a pegar. Isto é... Então pronto, porque o corpo todo, isso daria certamente depois um estudo exaustivo. Não, mas já temos as imagens. Temos as fotografias. Sim, então vá. Portanto, eu queria começar pela cabeça. Vamos começar pela cabeça, pode ser? Rosto. Vamos da cabeça aos pés. Elas estão numeradas, sim, e eu faço isto muito rapidamente. Pronto. E a Paula, é antes, o professor Valdir, se calhar a Paula até pode ir também confirmando. Sim, a Paula também vai... Não teve medo, Paula? Não é esta, é uma antes desta. Elas estão numeradas lá em cima. Estão numeradas aí em cima, se faz favor. Portanto, começar pelo número mais baixo. É começar pelo número mais baixo, se faz favor. É do rosto. Vamos lá ver. É porque isto pode assustar um bocadinho, a pessoa vir a saber que pode ter câncer daqui a 15 anos. Mas isto quando nós vamos fazer um exame normal, uma ecografia, sujeitamos sempre a isso, não é? Mas aqui existe... Se pudermos prevenir com tanto tempo de antecedência... Exatamente, aqui existe a vantagem da prevenção. Porque, no fundo, em termos, por exemplo, de mamografia, eu vou voltar à conversa da mamografia, acontece que as pessoas vão de 6 em 6 meses, ou todos os anos, ou 2 em 2 anos, fazendo mamografias até... Não é Nós estamos a acertar. É uma do rosto frontal. Do rosto frontal. São 2 olhos. É porque eles não têm a descrição das fotografias lá em cima. Não, mas elas vêm. Podemos começar por... Não, mas é que era melhor fazer a sequência para percebermos. É porque as coisas são analisadas não só a forma anatómica, mas muitos pontos que nos indiciam algum tipo de situações. E aquilo que o professor Valdez fez... É uma do rosto. O que o professor Valdez fez foi conseguir interligar alguns pontos de acupuntura, alguns trigger points, por exemplo. O que é isso? Trigger points são pontos gatilhos, pontos musculares, que muitas vezes causam sintomas e podem dar falsas indicações de doença. Por exemplo, lembro-me de um que é frequente, que é o trigger point do pseudo-apêndice. Portanto, é um ponto abdominal que dá dores exatamente iguais a uma apendicite, e que faz com que as pessoas muitas vezes sejam operadas e quando se vai a ver o apêndice afinal não tinha nada. Ou, por exemplo, a nível da coluna temos vários, por exemplo, nos glúteos, que é portanto, os músculos do rabiosca, temos o psoas, que é um músculo aqui à frente na fossa ilíaca, temos, por exemplo, os quadrados lombares, que são pontos que dão sintomas exatamente iguais à ciática e que não são ciáticas. E, portanto, as pessoas podem andar a fazer tratamento errado, como se fosse uma ciática, a levar injeções e aquilo... E fazer o tipo de diagnóstico muito mais complicado e que custa mais dinheiro. Vamos ter que começar por aqui, porque eles vamos ter que começar por aqui. Pronto. Então é assim, esta imagem aparece. Vê-se ali uma hipotermia na face, que tem a ver com má oxigenação cerebral. O que é que as pessoas querem dizer? O que é o pior aqui disto tudo? São os vermelhos e os brancos. Não, os vermelhos. O vermelho e o branco. O branco é o mais quente de tudo. Portanto, o azul é uma zona hipotérmica, quer dizer que tem má irrigação. O vermelho tem menos temperatura, portanto é uma temperatura fria, e o vermelho são zonas que estão mais irrigadas em termos sanguíneos, ou onde há processos inflamatórios, ou no caso dos cancros, é processos de irrigação provocados pela angiogénese. Então o que é que são estes vermelhos aqui Pronto, neste caso aqui concretamente, temos ali aquele vermelho, tem a ver com o músculo, com o esternocleidomastoideu e também... E esse é aquele difícil de dizer. Exatamente. Pronto, isso quer dizer que este ponto causa dores a nível do pescoço, pode influenciar os sinos, portanto, questões a nível de sinusite, também pode provocar... Tem dores no pescoço? Dores a nível dos ouvidos, sim.
e, portanto, é um ponto bastante importante. E é muito importante, especialmente nos condutores, porque dá perdas de visão momentânea e há pessoas que têm acidentes sem saberem porquê. Perdem a visão momentaneamente e, de repente, já estão enfaixadas numa árvore. Então, mas isto depois cura-se como? Com acupuntura? Não, isto é através de várias massagem ou técnicas. acupuntura, pronto, este tipo de pontos. Depois observamos ali na face da Ana que tem uma hipotermia facial que está relacionada com uma hipóxia cerebral, portanto uma oxigenação cerebral, perda de memória, fadiga, esse tipo de situações. A nível ali aqui à frente do ouvido temos um ponto de acupuntura, um trigger point, que é o ponto do... Espera aí, agora está-me a falhar a palavra. Aquele ponto é responsável por disfunções da mandíbula. Portanto, se a pessoa, quando tem aquele ponto ativo, normalmente quer dizer que há uma disfunção Então, mas a nível normalmente da quando mandíbula. faz isto às pessoas, as pessoas saem de lá cheias de problemas ou saem de lá... Não, as pessoas saem com os problemas que têm. A única coisa que eu faço é explicar às pessoas onde é que estão os pontos e o que é que podem resolver. Portanto, porque depois, trabalhando por massagem, por N técnicas... Exato. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa da minha experiência clínica. Estes pontos vermelhos que nós vemos de calor no rosto, muitas vezes há pessoas que chegam com dores de cabeça frequentes. Dói a cabeça, sentem-se mal, estão tontas, dói o ouvido, dói o pescoço e perdem a força e fadiga mental. Com esta imagem termográfica, nós conseguimos identificar e conseguimos corrigir, não é? Agora vamos corrigir isso. Portanto, isto é uma vantagem de muitas vezes a outra medicina dar-nos-ia aqui o que é que a pessoa fazia? Tratava-se sintomaticamente Por exemplo, apenas. na mama foi por onde nós começámos e podia vir aqui a prevenir algum tipo de cancro. O que é que esta imagem mostra? Exatamente. O que nós vemos aqui... Pronto, esta imagem não chega porque é preciso ver outras imagens. Pronto, mas nesta imagem o que nós vemos é a hipotermia mais na parte central das mamas, que indicia um tecido fibroso, portanto há uma área fibrosa, e depois vemos aquelas hipertermias ali, de um lado e do outro, aquelas pequeninas, vermelhos. aqueles pontinhos vermelhos, que já nos dão uma indicação e um alerta para que há qualquer coisa. Mas depois isto é confirmado em outras zonas, portanto, nós vemos pontos... O há qualquer coisa é o quê? Quer dizer que já há uma predisposição para degeneração. Portanto, nós depois vamos ver... Ou seja, a Ana Paula corre o risco de vir a ter cancro, é isso? Portanto, sim. Portanto, Falta-nos analisar ainda outros há um fator de risco, portanto, mas há outras imagens que nós vamos analisar, por exemplo, na parte das costas, não sei se a produção pode colocar a imagem dorsal, portanto, as costas. Não, isso é de frente ainda. Aqui temos uma colite espasmolítica. Ali há uma disquinésia biliar, aqui a nível do útero ovários, portanto, tendência para quistos ou miomas. Ou seja, a maior parte das coisas são coisas muito ligeiras. São coisas que não matam ninguém. Exatamente. Pronto. Agora, pode neste tipo de análise perceber-se que pode-se vir a ter um problema grave. Exatamente. Portanto, isto dá-nos o alerta para problemas graves. Mas não só isso. O mais importante é nós percebermos e relacionarmos as coisas e, acima de tudo, percebemos a origem do problema. Como eu falei há bocado na ciática, se você, por exemplo, chega ao hospital com uma dor e eles fazem um tratamento à ciática e o problema é muscular... ok, temos a imagem das costas. Ora bem, aquelas duas bolinhas azuis que aparecem ali na parte de trás da projeção da mama são precisamente um indício forte. Estas bolas aparecem 15 anos antes, até 15 anos antes de haver um processo de câncer de mama. Portanto, são pontos da acupuntura que dá a hipótese à pessoa de normalizar através da acupuntura e de resolver o problema, evitando que venha a aparecer o cancro. Portanto, se conseguir, por exemplo, através da acupuntura com mocha, equilibrar a energia destes pontos, a probabilidade do cancro se manifestar começa a ser quase nula. Podemos começar a fazer tratamentos e daqui a um ano, se fizermos isto outra vez, já não estão lá estas bolinhas? Menos meses. Em meia dúzia de tratamentos, vamos ver Mas isto porquê? Porque o tratamento foi feito 15 anos antes de vir a aparecer. É travar prevenção. esta situação em prevenção. A partir daqui somos nós a trabalhar a prevenção. Eu agora vou trabalhar com a Paula. Portanto, isto é como... Vários pontos, não é só a alimentação. Vamos fazer aqui uma prevenção primária anti-cancros. Porquê? Porque ela tem probabilidade de vir a ter daqui a 5, 10, 15 anos, não sabemos. Isso vocês não conseguem perceber? Não consigo perceber. O tempo, a distância, portanto, sabemos que é essa predisposição. Agora, em termos de distância, a termografia dá para detectar até uma média de 10 a 15 anos de antecedência. Portanto, agora... E irá influenciar este período, o tipo de vida dela, stress, depressão, a parte da alimentação, tudo isso. Nós sabemos que existe 70% de fatores que são fatores que precipitam este tipo de situações. Aqui temos também a parte interessante a nível da coluna. Temos ali toda aquela zona ali dos trapézios bastante tensa, portanto isto é os trapézios, os pontos trigger points 1 e 2, que causam toda essa tensão muscular.
Depois vemos a nível da coluna que há uma assimetria. Eu posso me levantar para apontar para a coluna. Portanto, se nós verificamos aqui, a coluna não vai assim direita. Faz aqui esta assimetria. Ora, esta assimetria é uma escoliose, mas ao mesmo tempo existe aqui um corte de energia, porque o normal seria que fosse a cor encarnada por aí acima. Ao existir este corte de energia, quer dizer que temos aqui uma hérnia discal. Agora você... Tem. Sim, agora você repare, isto em termos de custos ou de benefícios que a aplicação disto em termos hospitalares pode ter. Por exemplo, uma pessoa chega com dores nas costas. Qual é a via cruxis? É raio-x, TAC, ressonância magnética. Os custos que isto tem, Quanto é que isso custa? as radiações. Até quanto é As que custa radiações. uma fotografia destas ao corpo todo? Não, isto é assim, um equipamento destes, um sistema destes montado, custa com curso e com equipamento à volta de 3.000 euros. Para o médico. Para um hospital, para um centro de saúde, montar uma coisa destas, que gasta 3.000 euros. Depois O que não é muito como equipamento médico, não é? É zero. É zero. É zero. O que custa depois é ter pessoas bem formadas que consigam analisar estas imagens de uma forma Correta. não é? E, portanto, demora algum tempo a analisar, mas é um procedimento também rápido de fazer as fotografias. E há hipótese de falhas ou não? De vocês verem coisas que não existem de facto? É assim, o que acontece é o seguinte, a temperatura é um dado científico e que obedece a leis da física. Agora, o operador, quem interpreta, é que pode às vezes ter uma falha ou outra, mas pelo a gente E a pessoa depois, se quiser, pode ir fazer outros exames complementares, tudo, não é? sim, raio-x, taques, tudo. Portanto, isto serve, eu costumo Agora, dizer... como isto não tem radiações, pode ser uma primeira análise feita Exatamente. de uma forma tranquila. Eu costumo dizer, a termografia é o estetoscópio dos olhos. Exatamente. Portanto, antigamente o médico andava com o estetoscópio a auscultar a pessoa. Nós hoje em dia podemos fazer isto de uma forma muito mais científica e muito mais precisa, utilizando a termografia. Isto para os hipocondríacos é bom. É, não é? Vão lá e ficam a saber de tudo. Pois, exatamente. O problema é... Então, e onde é que podemos fazer já? Nós fazemos em Lisboa, nas clínicas Viver, e, portanto, já estamos a fazer há algum tempo. E Aqui no caso da Ana Paula, o mais grave tinha a ver com essa predisposição para vir a ter cancro de Exato. mama. Agora, o que eu acho que é interessante além, portanto, nós fazemos a termografia lá nas clínicas, o professor Valdez faz também em Porto Alegre. Não, em Nisa. E eu faço então nas clínicas Viver em Lisboa, mas depois o que nós fazemos é dar soluções a estas pessoas, que eu acho que isto é importante, não é? É tudo muito bonito, fazemos um teste, tem isto e aquilo. E depois? Agora temos que ter soluções. Temos que ter soluções. E aí depois conduzimos, de acordo com o resultado e a interpretação do teste, conduzimos para as consultas que achamos que são convenientes e interessantes e fazemos uma abordagem integrada. Ou seja, desde um dente que pode não estar bem e resolvemos o problema, que pode também acontecer. Sim, eu por acaso estava a ver ali uma imagem há bocado, precisamente que há bocadinho quando falei com a Ana Paula, reparei logo que estava uma grande intoxicação linfática e perguntei-lhe imediatamente, você tem chumbos na boca? Ela confirmou. Ora bem, o que é que acontece? Os chumbos antigos tinham mercúrio e provocam uma intoxicação a nível da cadeia linfática cervical. E, portanto, que também são um fator de risco, porque é um metal pesado muito agressivo. Isso é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer com a Paula, é pôr um sistema de desintoxicação a funcionar como deve ser e um sistema imunitário a responder. Sim, mas isso já todos sabemos que através da alimentação e tudo se devia. Mas no caso da Paula não é só questão da alimentação, porque eu posso fazer uma alimentação desintoxicante para ela, mas ela tem aquelas amálgamas que vão ter que sair. Aquelas amálgamas dela vão ter que sair. E, portanto, é uma abordagem multifactorial, integrada. Por exemplo, a parte emocional, nesta questão do cancro de mama, e eu tenho muitas experiências todos os dias, a parte emocional é fundamental de ser controlada. Portanto, não é só a alimentação, é um conjunto. Muito obrigada aos dois pelo esclarecimento. Já sabe, vai começar a ser tratada a partir de hoje, porque se deu aqui a ser cobaia. Eu também, já me tiraram a fotografia, só a cabeça que eu não deixei tirar mais nada. E tenho é cansaço, não é? Exatamente. Pronto, cansaço. E mais o quê? Era o quê? Cansaço, portanto, os músculos orbiculares, que são os dos olhos que estavam com fadiga, e era também uma oxigenação cerebral, também tem a ver com cansaço e perda de memória, um bocadinho de perda de memória. Por acaso esqueço mais vezes algumas coisas. Ora, antes de irmos para